Obrigado, Thalita, nos abençoar nessa noite. Queridos, sigamos então para a nossa reflexão no texto, no livro do profeta Jonas. Eu queria convidar você a ficar de pé. Vamos abrir a Bíblia, o livro de Jonas, no capítulo 2. Vamos ler todo esse capítulo, onde nós encontramos a oração de Jonas. Amém, igreja? Livro do profeta Jonas, capítulo 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: Estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Deus, te agradecemos por essa oportunidade de mais uma vez refletirmos sobre a tua palavra. Que a história de Jonas nos sirva de uma grande lição, nos mostre, nos ensine sobre esse grande Deus a quem servimos. E que o Senhor fale conosco, os que estão aqui e os que estão nas suas casas, de uma maneira muito poderosa, muito convincente, pelo teu Espírito. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Queridos, nós estamos então estudando o livro do profeta Jonas. Esse profeta que é chamado de um dos 12 profetas menores. Nós temos os profetas maiores e nós temos também os profetas menores. Jonas é um dos 12 profetas menores. Até então, domingo passado, a nossa reflexão anterior, nós vimos como Deus chama o profeta Jonas, o comissiona para ir até a cidade de Nínive, capital da Síria, a maior cidade da época, do então maior império, para pregar contra aquela cidade, porque a maldade de Nínive chegou até o Senhor. Isso significa que a maldade daquela cidade chegou ao limite, ultrapassou todos os limites estabelecidos por Deus. Deus já disse: acabou, tá bom, já era, chega, eu não vou aguentar mais, não vou dar mais tempo à cidade de Nínive. Jonas, no entanto, ele, ao invés de obedecer aquilo que Deus tinha dito, ele simplesmente se rebela contra a vontade de Deus. Ele não se submete. Ele não quer obedecer. E nós falamos sobre a razão dessa desobediência. Não era por medo, na verdade o que ele queria era garantir o cumprimento dessa palavra de que Nínive seria destruída. Jonas não queria levar aquele povo que ele detestava tanto uma oportunidade de arrependimento. E o que Jonas faz? Ele desobedece a Deus e ele procura fugir da presença do Senhor, indo para o lugar mais distante da terra naquela época, conhecido, que era a cidade de Tarsis. Falamos que era praticamente 1 ano de viagem até chegar lá, e Jonas então esperava chegar nesse lugar, reconstruir a sua vida,
abandonar Deus, recomeçar, deixar esse negócio de ser profeta para trás. Isso não dava certo, dava trabalho, era muito comprometimento. Esse negócio de ter que ir à igreja todo domingo, esse negócio de ter que dar dízimo, ele não queria nada disso, ele não queria compromisso com Deus. A verdade é essa. Cansou e ele queria então viver a vida dele como ele achava que deveria viver, sem ninguém ficar apontando o dedo, sem Deus ficar dizendo as coisas. Jonas então, ele junta os trapos que ele tem, desce até a cidade de Jope, e ao invés de se dirigir a Tarsis, que ele podia fazer por terra, na verdade só poderia ser alcançada a cidade de Nínive por terra, ele então toma um navio em direção a Tarsis. E no meio do oceano então existe um encontro inesperado da parte de Jonas. Deus, ele encontra Jonas navegando no meio do oceano dentro de um navio. E o mais engraçado de tudo é que ele roncava. Talvez o que tenha chamado a atenção de Deus no céu fosse o ronco de Jonas dentro do navio. Então, Deus, ele envia uma forte tempestade naquele oceano, e os marinheiros, então, experientes com o mar, perceberam que naquela tormenta havia algo que não era natural. Porque os marinheiros sábios e conhecedores das forças da natureza, eles não faziam essa travessia no período do ano em que tinha tempestade. Então, aquela tempestade era incomum porque aquele período do ano não tinha tempestade. E eles perceberam que havia algo de sobrenatural naquele evento. Eles começam desesperadamente, cada um orar, buscar o seu Deus, falar da maneira como conheciam, aos deuses dos seus pais, aos deuses das suas culturas. E isso não dava certo, não resolvia. Eles então começam a lançar os seus bens no mar, tudo aquilo que eles carregavam, para que o navio ficasse mais leve e mais fácil de ser manobrado, mas isso também não resolvia. Situação desesperadora. O capitão desce então para baixo, dentro do navio, e ele descobre um dos tripulantes que estava simplesmente dormindo, roncando, como se nada tivesse acontecido. Então, aquilo que para os marinheiros era uma tormenta, para Jonas é como se o navio estivesse sendo embalado, como aquele ninar, para Jonas simplesmente adormecer. Então, o que faremos? Eles lançam sortes, que era um hábito muito comum de se ouvir a vontade dos deuses naquela época, e Deus, ele interviu também no ato de lançar sortes, porque a sorte caiu, olha, para a surpresa de 0 pessoas, caiu sobre Jonas. E Jonas então foi descoberto, e após ser questionado quem era ele declara: eu sou hebreu, eu sirvo ao Senhor, o Criador dos céus e da terra. Isso traz temor ao coração daqueles homens que perguntam: o que você fez? E após então uma explanação sobre a razão daquele infortúnio, eles perguntam: o que nós devemos fazer com você para que o mar se acalme? Então Jonas disse: olha, se vocês me lançarem ao mar, o mar vai se acalmar. E aqueles marinheiros, homens brutos, o serviço de mar é serviço bruto. Eles não quiseram lançar Jonas no mar, talvez preocupados com a fúria daquele Deus a quem Jonas servia. E eles então se recusam a jogá-lo de maneira imediata no mar. Eles então começam com todas as forças, remar, lutar contra as correntezas para colocar aquele navio em terra. Não conseguem. Eles então se voltam para o Senhor de Jonas, e que o sangue desse justo não caia sobre nós. E eles lançam Jonas na água, e o mar então se acalma, e ali o ministério de Jonas tem o primeiro sucesso. Os pagãos que adoravam os outros deuses, agora eles então levantam e fazem sacrifícios e orações ao Senhor. Quando Jonas então ele começa a descer no oceano, o texto diz, nós encontramos isso no capítulo 1, no versículo 17, diz que o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e assim o fez. Jonas não obedece, o mar obedece, o vento obedece, os marinheiros obedecem, o peixe obedece, mas Jonas não obedece. Ele está irredutível na atitude dele em manter-se rebelde ao Senhor. Quando nós então entramos no capítulo 2 do livro de Jonas, nós temos a primeira oração de Jonas.
Jonas, então, ele clama ao Senhor. É a primeira vez que nós encontramos um homem de Deus, um profeta, buscando ao Senhor, orando, dirigindo a ele a sua oração. Jonas, então, pela primeira vez, se dispõe a orar. No pior momento, na pior circunstância, na situação mais crítica, mais difícil, Jonas, então, ele decide orar. Ele não ora quando recebe aquela palavra do Senhor para ir a Nínive, ele não ora quando está passando pela tempestade, ele não ora pela vida dos marinheiros. Agora, dentro do peixe, Jonas, então, se dispõe a orar. Porque para Jonas, aquela situação tão deplorável, você está descendo pelo oceano e agora virar comida de peixe, parece ser uma situação extremamente desfavorável. Concordem comigo, quem gostaria de estar numa situação assim? Troquemos então o homem engolido pelo peixe por aquela pessoa internada em um hospital ligado a aparelhos médicos, ou aquela pessoa numa terrível crise financeira, ou aquela pessoa numa terrível crise familiar, numa terrível crise espiritual. Vamos substituir então esse estado de Jonas de estar no pior momento da sua vida com os nossos piores momentos. E vamos encarar a realidade de que muitas vezes nós só oramos nesses momentos em que estamos nas situações mais difíceis. Não lembramos de orar em outras circunstâncias, ocasiões, a não ser nesses momentos de terrível dificuldade. Agora perceba que o que para Jonas significava provação, dificuldade, aperto, confronto, desassossego, desgraça, morte e miséria, na ótica e na perspectiva de Deus, significava a salvação de Jonas. Aquilo que para Jonas significava morte, para Deus significava para Jonas uma oportunidade de salvação, porque o caminho de rebeldia de Jonas levava à morte. Em tudo Jonas quer morrer, em tudo Jonas quer perder a vida. Jonas, ele pede para ser lançado na água para morrer. E quando ele então é lançado na água, talvez ele tenha pensado, enfim, acabou. Mas não acabou, vem um peixe e engole Jonas. E talvez agora Jonas diga, agora sim acabou. O que pode ser pior do que ser engolido por um peixe? Ficar vivo dentro de um peixe. A ironia, a graça do texto é maravilhosa, porque nos ensina esse conflito que existe entre o nosso coração e a vontade do Senhor para a nossa vida. Você consegue perceber isso? Jonas, o quanto Jonas luta contra Deus, e a todo momento Deus ele tentando salvar, alcançar a figura de Jonas. No meio do mar, aquela tempestade não estava lá para matar Jonas, estava para impedir que Jonas fosse desobediente. Aquele fato dele ser lançado na água, Deus não permitiu aquilo simplesmente para tirar a vida de Jonas. Deus ele está tentando salvar Jonas, mas Jonas parece que não quer ser salvo. Então, aquele momento em que Jonas é engolido pelo peixe, em que ele vai para a cama do hospital, em que a família está em frangalhos, em que o trabalho está horrível, em que a vida está péssima, em que a gente não ora a Deus há 1 mês, 2 meses, 3 meses, em que a gente não abre a Bíblia há 1 ano, em que a gente não se envolve em absolutamente nada, não faz nada, a vida sem graça, em que a nossa vida está uma miséria completa. E Deus então nos faz entrar em situações que nós simplesmente perdemos o controle, em que nós não sabemos como sair delas, sentimos-nos ou afogando no oceano ou na barriga de um peixe, virando comida de animal. Na nossa perspectiva, nós entendemos isso como um Deus cruel, um Deus implacável, um Deus perseguidor, mas na ótica de Deus, é Deus tentando salvar Jonas, é Deus tentando salvar Anderson, é Deus tentando salvar você. Por isso Ele permite que nós desçamos a situações tão profundas da nossa existência,
sintamos coisas tão desagradáveis e sentimentos tão ruins e passemos por situações tão difíceis. Ele balança você, ele sacode, ele permita que você desça ao abismo para que ele encontre uma oportunidade de você perceber que precisa de salvação. Mas não só isso, o fato de Deus estar perseguindo Jonas, no meio do oceano, dentro de um barco, numa tempestade e agora dentro de um peixe, é uma oportunidade de transformação para a vida daquele homem. É um homem de Deus, mas com o coração endurecido. Ele não conhece o coração de Deus, ele não compreende a compaixão e a graça do Senhor. Está com o coração endurecido longe, é egoísta, é prepotente, é orgulhoso, duro demais para se dobrar na presença do Senhor, precisa de transformação, precisa ser quebrado, precisa ser moído, precisa ser esmigalhado. O ego daquele homem precisa ser devorado por aquele peixe, o orgulho precisa ser digerido por aquele peixe, para que aquele mesmo homem que está dentro do animal, embaixo da água, não seja o mesmo homem que saia dele. É Deus dando uma oportunidade a Jonas de transformação. As minhas maiores transformações eu experimentei nos piores dias da minha vida. Não foram nos melhores. É como diz aquela frase: tempo bom não faz bom marinheiro. É a dificuldade, é a luta, é a intempérie, é a batalha, é a briga. É isso que nos torna pessoas transformadas pelo poder do Senhor. Não podemos desprezar as nossas dificuldades e limitações, porque elas têm um poder pedagógico de nos ensinar que nós não somos absolutamente nada. Eis o grande profeta Jonas, conhecido em Israel, suas profecias se cumpriram. Quem é ele? Ele não é ninguém dentro da barriga de um peixe. Quem somos nós sem o Senhor? Nada, nós somos absolutamente nada. Jonas está sozinho, com a pior das pessoas para ele estar naquele momento, com ele mesmo. Está sozinho dentro de um peixe, e ele agora tem tempo para pensar no que ele fez e em quem ele é. E é Deus, queridos, que muitas vezes nos coloca em situação assim. Elas simplesmente não acontecem do nada. Não são elucubrações de uma natureza irracional. É Deus que comanda o vento, é Deus que comanda as massas de ar, as ondas do oceano, para que elas batam contra o navio. Para que a nossa vida, de alguma maneira, se perceba como carente e necessitado da presença daquele Deus, de se submeter à vontade do Senhor. Aprenda, entendamos que Deus, Ele pode ter na nossa vida maneiras pouco usuais e às vezes até um pouco estranhas de nos salvar. A gente nem entende, não sabe como Deus Ele pôde permitir que determinadas coisas acontecessem. Mas em tudo é o Senhor, estendendo para nós a sua graça e a sua mão. E ele começa então a fazer essa oração numa situação extremamente difícil. Jonas, perceba como ele se descreve nessa oração. Eu achei interessante a oração de Jonas, porque a oração de Jonas fala muito sobre quem ele é, sobre como ele se sente. E nós então desenvolvemos uma atividade de oração que fala muito sobre o que fazemos e não sobre quem somos. Falamos muito sobre o que queremos, mas não sobre o nosso interior. Nós queremos aparecer para Deus bonitos, fortes, valorosos, sendo que o nosso interior está completamente em descompasso com aquilo que de fato somos. Mas Jonas não tem por que negar. Ora, Deus já achou Jonas no meio do oceano, isso está claro. Agora, dentro de um peixe, Jonas consegue ponderar que ali, na verdade, que parece um lugar tão inóspito, é para ele um quarto de oração. É um tempo e um momento dele se encontrar com Deus.
dele falar com o Senhor. Ele se descreve como angustiado, ele se sente no abismo, ele se sente perdido e se sente sufocado. É assim que ele se descreve. Aquelas palavras bondosas sobre si mesmo, os altos elogios, a autovalorização, aquela visão que nós temos tão romântica acerca da nossa própria vida no coração, quando você está no fundo do poço, ela se esvai, ela se acaba, ela perde todo o sentido. Aquelas músicas que tem por aí no meio gospel, que exaltam a figura humana. Como é que é? Você é precioso, mas ouro puro de Ofir. No fundo do poço, meu amigo. No fundo do poço você não canta isso. Você descobre que você não vale nada se não for a graça, a compaixão e a misericórdia de Deus. Perceba o pânico e o desolamento de Jonas. Ele diz: o abismo me cercou. A morte para Jonas ali era tão certa que ele diz: os ferrolhos da terra se fecharam atrás de mim para sempre. O que é isso? É uma maneira de Jonas dizer: eu perdi a esperança da minha própria vida, enfim, eu vou morrer. De toda essa oração de Jonas, de tudo que ele faz, uma coisa me chama muita atenção. Ele faz um reconhecimento importantíssimo que para a maioria daqueles que dizem que conhecem a Deus, não conseguem fazer. Não se reconhece, porque é muito difícil dizer isso. Qual o crente que gostaria de dizer isso? Ele diz: excluído estou da tua presença. Qual o crente em Jesus que em determinados momentos da sua vida consegue dizer: eu estou afastado de Deus, eu estou longe de Deus, já não falo com Ele, já não ando com Ele, já não obedeço? E Jonas, de maneira muito sincera, muito clara e muito verdadeira, ele diz: eu estou excluído da tua presença. Tem gente que anda por aí tão longe de Deus, tão longe, que a vida não lembra em absolutamente nada algo que um dia poderíamos chamar de alguém que amava o Senhor Jesus. Mas se você perguntar para essa pessoa, ela vai dizer que ela ama o Senhor e que ela tem fé. O quão difícil, amados, é nós reconhecermos que nós estamos longe do Senhor. E Jonas, ele apenas precisou ligar os pontos da desobediência, da fuga, da vontade de morrer, da não oração, do recusar-se a pregar a palavra, para chegar à conclusão de que eu estou longe de Deus. É como diz na expressão popular, é juntar Tomé com bebê. Ora, a pessoa não ora, não lê a Bíblia, não quer saber de igreja, não quer saber de comunhão, não adora a Deus. Está onde, meu Deus? O quanto falta para a pessoa chegar à conclusão? Falta aquilo que aconteceu com Jonas: ir para a boca do peixe, ir para o ventre do mar, ir para a barriga do peixe, para debaixo do oceano. E quando está sufocado, quando está morrendo, quando está desesperado, a primeira coisa que ele procura: eu preciso me acertar com Deus. Por que não pensou nisso antes? E não pode, querido, surgir em nosso coração aquele sentimento de Jonas: ele não merece o Senhor. Ele acha que é fácil, saiu, fez tudo e agora quer voltar para Jesus. Olha, eu não acredito nele. É o mesmo sentimento de Jonas, que não achava dignos os ninivitas de ouvirem a palavra e se arrependerem. Que eu percebo com muito cuidado nesse texto da oração de Jonas é que existe aqui uma descrição forte demais para aqueles que estão sem Cristo, que no momento da morte serão cercados pelo abismo e excluídos da presença de Deus para sempre.
aqui existe um relato muito apropriado para aquelas pessoas que não têm Jesus. Um dia, essas pessoas na morte serão tragadas por um abismo, envolvidas por ele, e serão para sempre excluídas da presença do Senhor. Jamais verão a luz, jamais verão a Deus, estarão para sempre excluídos da sua presença. O que existe de mais belo na oração de Jonas é que essa é uma oração que foi respondida. Todo o desespero, toda a angústia, todo o sufocamento, o desgosto daquela situação causada pelo próprio Jonas, é interessante isso na oração do capítulo 2, que ele diz que Deus está por trás das tormentas, Deus ele lançou ele nas profundezas do coração dos mares, que as correntes das águas de Deus cercou e passou sobre ele. Ele reconhece a soberania de Deus em todas essas coisas, mas ele sabe que ele está ali por sua causa. O que acontece então? Deus radicalmente muda a direção da vida de Jonas. Ainda dentro do peixe, ainda envolvido por aquela situação tão deplorável. Versículo 6, a parte B, diz assim, olha como é lindo. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Eu me envolvi em situações terríveis, me embrenhei em caminhos terríveis, a minha vida se envolveu por um abismo, por circunstâncias deploráveis, como aquele homem que se envolve com outras mulheres, aquele funcionário que se envolve com um esquema de corrupção, se envolve, mas não sabe de onde sair. E naquele momento mesmo, dentro da situação, a vida de Jonas muda completamente de direção. Ele diz, fizeste a minha vida subir da sepultura. Eu achei que estava morto. Eu achei que era o meu fim. Eu achei que eu já tinha chegado até onde o Senhor me aguentava, mas o Senhor fez subir a minha vida da sepultura. Amados, se tem uma coisa que Deus é especialista em fazer e que nós encontramos Ele fazendo muito bem, é tirar pessoas da morte. E naquele dia, na oração de Jonas, ele saiu da sepultura. Jonas, ele acredita a Deus todas as suas desventuras. Ele sabe que Deus o está disciplinando por causa da desobediência, mas ele reconhece que o Senhor o fez ter esperança. Porque enquanto a alma de Jonas desfalecia, o que ele fez? Ele orou ao Senhor. Ele não orou aos ídolos pagãos, como ele descreve nesse texto, como faziam aqueles marinheiros. Oravam em vão aos seus ídolos, e esses ídolos jamais responderiam à oração. Não adianta se prostrar perante uma imagem de gesso, de pau, de pedra, de bronze, do que for. Não resolve, só resolve se prostrar perante ao Senhor Deus, Criador de todas as coisas. Enquanto a alma de Jonas desfalecia, ele ora ao Senhor e o Senhor então faz com que Jonas saia da sepultura. Jonas, ele não se voltou para o que não pode salvar. Ele não se voltou para o engano, para o engodo, para a mentira, para os subterfúgios, para a negação. Não foi atrás de alguma religião. Ele não foi buscar a mesa do candomblé. Ele não foi buscar a igreja com os ídolos. Ele foi buscar ao Senhor. Ele orou diretamente ao Senhor e o Senhor ouviu a sua oração. Ele começa isso logo no versículo 2. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Quem faz isso? Não é Nossa Senhora ou a Senhora deles, não é Pedro, não é João, não é Buda, não são as forças da natureza, não é o universo cósmico. Quem tem poder para salvar, para responder a oração, é só o Senhor que está vivo e reina sobre tudo. Deus livrou Jonas
E ele responde esse livramento de uma maneira muito interessante. Versículo 9. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifícios, e o que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Nesse momento, Jonas então, ele faz 2 compromissos com Deus. Primeiro, o compromisso da adoração. Depois que eu sair disso tudo, eu vou adorar, eu vou voltar a te servir. Conheço pessoas que foram grandemente abençoadas por Deus. Grandemente. Eu conheço mães que não podiam ter filhos e tiveram. Pais que não podiam ser pais e se tornaram pais. Pessoas que viviam uma situação financeira muito difícil e Deus as abençoou e elas prosperaram e ficaram financeiramente melhor. Eu conheço tudo. E muitas dessas pessoas, quando ficam bem de vida, esquecem de servir a Deus. O compromisso de Jonas, primeiro compromisso, eu vou servir, eu vou adorar, eu vou ser um adorador do Senhor. Como não? Como há de se pagar uma salvação desse tipo, se não com a própria vida? E essa foi a decisão de Jonas. Primeiro, eu vou adorar ao Senhor. E segundo, eu vou cumprir aquilo que eu prometi. E o que me vem à cabeça, ele não diz o que prometeu, mas a primeira coisa que me vem à cabeça é Jonas dentro do peixe dizendo, se eu sair dessa, eu vou para Nínive. Ou o que vocês acham? Você faria a mesma coisa? Todo mundo aqui já fez isso. Concorda? Ah, Deus, se eu fizer isso, eu vou para a igreja. Se eu fizer isso, eu vou dar o dízimo. A gente sempre não tem essa promessa de se eu sair dessa circunstância, eu vou fazer isso de melhor, eu vou ser melhor. A gente sempre promete isso. E eu não acho que tenha sido diferente com Jonas. Ele sabe que ele está ali, porque Deus mandou para Nínive, ele desobedeceu e foi para Tarsis. E eu acho que no ventre do peixe ele disse, Deus, se o Senhor me tirar daqui, o primeiro lugar que eu vou é para Nínive. Que ele está dizendo, aquilo que eu prometi eu vou cumprir. Eu vou fazer conforme eu prometi ao Senhor. Eu não sei como é que você está com suas promessas. Eu não sei como é que você está com a sua palavra. A Bíblia diz, seja o teu sim, sim, e o teu não, não. E o que passar disso vem do maligno. Obviamente, esse texto de Mateus significa que nós devemos ser conhecidos pela nossa integridade, de que a nossa palavra não possa ser questionada por conta de uma vida que não corresponda com aquilo que a gente fala. Tipo aquela pessoa que diz, eu vou fazer e não faz, eu vou fazer e não faz, eu vou fazer e não faz. Esse tipo de incoerência. E Jonas, então, ele diz, se eu sair dessa, eu vou obedecer ao Senhor e vou para Nínive, que de fato é o que ele faz quando ele sai do peixe. Quando ele sai do peixe, Deus manda para Nínive e ele vai então para Nínive. Como você está com as suas promessas? Eu acho a música, às vezes é um laço. Porque quando a gente canta, a gente está dizendo para Deus coisas que muitas vezes nós não somos. São nossas promessas para Deus. Tem uma música que eu acho muito séria. Somos corpo e assim bem ajustados, né? Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado, né? Como fruto desse novo coração, e declara a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. E a gente canta um bocado de coisa linda. Mas e na prática? Na prática. Jonas, ele está dizendo, o que eu prometi eu vou cumprir. E nós cumprimos aquilo que nós prometemos ao Senhor. Nesse momento, então, encurralado, Jonas está arrependido e decide obedecer a Deus. E então o Senhor ordena que Jonas seja deixado em uma praia. Por aquele peixe, o peixe, claro, obedece. E o que nós então precisamos concluir, queridos, sobre essa reflexão? Primeiro, nós precisamos abrir os olhos e perceber até onde a nossa desobediência a Deus pode nos levar. É um alerta para a gente. Veja o que aconteceu com Jonas. Veja o que acontece com as pessoas que você conhece.
Abandonar Jesus não torna você mais feliz, torna você interiormente uma pessoa miserável, porque você conhece ao Senhor, mas não obedece. Aonde a nossa obediência, a nossa desobediência a Deus pode nos levar? Obviamente, você não vai encontrar em nenhuma certidão de óbito, causa do óbito, desobedeceu a Deus. Você não encontra isso. Mas às vezes a doença vem por desobediência. O fim do casamento vem por desobediência. O fim do emprego vem por desobediência. A crise financeira vem por desobediência. Perceba até aonde a nossa desobediência pode nos levar. Foi assim com Jonas. Segundo, tempestades são sinais de Deus para que despertemos. Para isso, não é para você dormir. Ele não está ninando você. Não está ninando, balançando, embalando o seu sono. Ele está balançando para que você acorde, para que você desperte, para que você perceba. É para isso que as tempestades e as dificuldades vêm sobre nossa vida, para que a gente aprenda a mudar o rumo, para que a gente dê outro destino à nossa vida, para que nós acordemos e pensemos que nós não podemos viver sem obedecer ao Senhor. Terceiro, aquilo que hoje é tão desagradável e incomum em nossa vida pode ser, na verdade, Deus nos salvando. Esse problema aí que ele persegue, ele persiste. Talvez seja, na verdade, uma maneira de você acordar, abrir os olhos. Não, espera aí, não é por aqui, não é esse rumo. Não devo fazer isso, preciso acordar. E é uma maneira de Deus simplesmente nos proteger. Tão difícil, meu Deus, ficar dentro de um peixe, mas sem aquele peixe eu morro afogado. E por fim, esse texto nos ensina que Deus ouve aquele que clama. E essa verdade não é uma possibilidade, não é uma boa intenção, mas é uma verdade, essa verdade de que Deus ouve aquela pessoa que está com o coração aflito. Nós precisamos ter essa certeza dentro de nós. Deus, Ele ouve o nosso clamor. Ele tem os seus ouvidos atentos. Tem um salmo que diz: não dorme e nem dormita aquele que guarda Israel. Dormitar é pestanejar, é fechar o olho. Sabe você está tendo aquele cochilo e rapidamente você fecha e abre o olho? Nem isso Deus faz. Deus, Ele tem os seus ouvidos atentos ao clamor do seu povo. O que nós precisamos fazer é orar ao Senhor, buscar a sua presença. Jonas não fez isso durante toda a sua história, só foi fazer quando estava na pior das circunstâncias. E é interessante que a partir do capítulo 3 ele não para mais de conversar com Deus. O que você está esperando para levantar o seu clamor ao Senhor? Para orar com fé, assim como fez Jonas, no meio do ventre, da barriga do peixe, navegando pelo oceano. Eu não imagino que barriga de peixe seja um lugar confortável para se estar. Imagine que seja extremamente escuro, úmido, fedorento. Você sabe que no estômago tem digestão, então as coisas apodrecem lá dentro. Além do ácido gástrico corroendo a pele de Jonas, muito quente, e um ar muito rarefeito. Não é o melhor lugar para se estar. Mas se não fosse por aquele peixe, Jonas teria morrido afogado em desobediência ao Senhor. Então, se você está na barriga do peixe, agradeça que pelo menos dentro do peixe você consegue respirar. Consegue ter algum tipo de alívio. E vamos aprender essa grande lição do capítulo 2. Orar ao Senhor, porque Ele ouve aquele que clama, aquele que busca. E assim nós encerramos o capítulo 2. Próximo domingo nós vamos entrar, então, no capítulo 3, quando Jonas, enfim, decide obedecer e vai para Nínive. E aí você acha, não, agora Jonas toma jeito. Agora Jonas vai fiel com tudo.
e a gente percebe que Jonas é gente como a gente. Jonas é um homem muito, muito teimoso e que precisa aprender a conhecer a Deus. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor agora.